Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai falando pela última vez aqui de Maringá, Paraná, descendo para a praia já imediatamente. E como co-host hoje temos mais uma vez o Danilo Silva. Danilo, como você está? Está falando mais uma vez de onde? Estou muito bem, ainda em Tbilisi. Começou a melhorar um pouco o tempo, em vez de 38, está fazendo 36. Né? Um dia talvez comece a nevar aqui. Cara, tu vai pegar o ápice do verão na Geórgia e assim que ficar frio tu vai embora, né? O timing tá... Não vou embora daqui, cara. Eu vou dar um pulo em Praga para o evento da Free Cities Foundation. Mas daí você volta de novo. Natal eu volto vou para Grécia, aí vou provavelmente para Sérvia, para o Natal eslavo, e depois eu volto para cá. Isso é um tema de um podcast no futuro, né? Arbitragem de feriado, fazer 2 natais. Natal ortodoxo e católico. Mas... Aqui também funcionaria, na verdade. Tem gente que celebra os 2 natais aqui na Geórgia. Tanto o dia 25 quanto o dia 6 de janeiro. Duas ceias. Bom, a conversa de hoje é com o amigo Ricardo Antunes, da Ajuda. O Ricardo já participou do Contra o Vento antes, quando ele nos contou sobre a residência e abertura de empresas na Suíça. E hoje a conversa vai ser diferente, vai ser novamente sobre Suíça, mas a gente vai falar mais sobre a questão de vida, sobre os cantões mais interessantes, contas bancárias, etc. O papo vai ser outro. Ricardo, como que você está? Está falando de onde? Estou ótimo, felizmente temos aqui na Suíça agora um dia de sol. Estou a falar de Luzerne, do escritório que nós temos. E, pois é, nós temos que sempre agradecer quando há sol aqui, porque eu já passei aqui agora as últimas 2 semanas, estava a chover muito aqui na Suíça e até chegou a ter 11 graus em pleno verão. Isso é terrível. Mas de resto, quando faz sol, a Suíça é maravilhosa. Eu tenho sangue de pinguim, no verão eu troco o combustível feliz da vida. Só não troco o combustível de vida, que aí já... No verão é quando chove mais na Suíça. É época de chuva. Okay. É como no Rio de Janeiro. Eu lembro que na Áustria, no verão, tinha bastante... O clima era bem gostoso. 11 graus é bem... Para mim, é típico. Foi a temperatura mais baixa agora no verão. Ah, entendi. Mas... Não é normal, mas é um escândalo, não é? Sim. Então, inverno é sol, só que frio, e verão tem mais chuva, só que um clima mais... Não, o inverno também não é sol, é assim, ficam nuvens, fica tudo cinzento, aquele frio que dói, mas felizmente aqui na Suíça, ao contrário de Portugal, é que nós estamos sempre dentro do calor. Sempre temos em quartos aquecidos. Isso é uma vantagem, porque em Portugal muitos portugueses falam que o inverno português é muito mais frio, só que sem aquecimento, claro que o corpo nunca fica aquecido. Aqui você aquece sempre o corpo dentro dos quartos que são aquecidos. Quando eu morava no Porto, eu estava num apartamento bem antigo, assim, o prédio era bem antigo, e às vezes parecia que fazia mais frio dentro de casa do que fora, sinceramente. Sim, acredito. Não, é insuportável o inverno em Portugal por causa disso, pelas casas não serem aquecidas. Aqui nós aguentamos menos 15 facilmente porque a casa dentro está aquecida. Se você sai só com uma t-shirt por 5 minutos fora, você aguenta isso bem. Mas se não tivesse aquecimento de casa, isso seria mesmo insuportável. Você morria aqui, não era? Também tem aquela fala que não existe... como é que é? Frio ruim, existem roupas ruins, né? Eu também estive uma vez na Sérvia, que não tinham lá também aquecimento, era a base de lenha que eles aqueciam a casa, e fora estava menos 30 graus, era em Biljanovac, chamava-se o lugar. E eu me lembro, dormimos vestidos dentro da cama, cheio de casaco, para suportar a noite. E com ráquia. Que ráquia também vocês conhecem, com certeza. A ráquia ajuda bastante. Entre aspas, cachaça na Sérvia, né? Ráquia. Os Livovits, também chamam isso os Livovits. Muito bom. Bom, basicamente a gente, pro episódio de hoje, preparou uma lista também de perguntas junto com a nossa comunidade, né? A gente perguntando o que vocês têm de dúvidas sobre Suíça. E muitas das questões que o pessoal nos pergunta sobre Suíça tem a ver justamente com os cantões.
né? A Suíça é um país mais descentralizado, mais federalista, digamos, a nível europeu, e o pessoal tem muita dúvida justamente em relação a isso, assim, quais cantões escolher, quais cantões são mais adequados para esse tipo de coisa. Para começar, assim, você, em termos dos cantões da Suíça, quais que você mais conhece, você mais tem experiência, que você vê que são mais amigáveis a pessoas de fora, assim, que tem maior quantidade de expatriados? Ou não faz muita diferença, qualquer cantão é bem amigável? Muita diferença não faz. Quem trabalha e quem não abusa do sistema social é bem-vindo. Quem vem para contribuir é bem-vindo. Aqui nós não temos, como se diz, não fazem programas para atrair imigrantes. Já o país é o programa para atrair pessoas para aqui. Porque aqui são justos, pelo menos. Aqui o que se trabalha, você não tem que entregar logo 50% de impostos ao Estado. Aqui você, por exemplo, se ganha 120 mil francos limpos na sua conta anuais, você paga 20 mil francos de impostos. Em Portugal, você paga os mesmos 20 mil euros com 1.800 euros salário mensais, que são 20 mil anuais. 20 mil é para a pessoa, 20 mil vai para o Estado. Isso é... O patamar daqui é com 120 mil. É uma diferença absurda. Sim. Esse é um ponto importante, legal que você tocou, né? O próprio país é o programa de imigração. Justamente quando a gente vê na Europa esses países que têm regimes especiais fiscais para tentar atrair gente, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, são os países fodidos, que o sistema deles é horrível, e aí eles têm que criar uma coisa por cima para tentar atrair imigrantes para vir no nosso país por alguma razão. E para aqueles que moram lá não fazem nada. Exatamente, que mora no país, se ferra e tenta atrair estrangeiro com dinheiro, basicamente. Né? A Suíça não precisa criar um programa desse porque justamente a Suíça já é atrativa por conta própria. Por exemplo, os imóveis nas capitais portuguesas, as cidades mais importantes, explodiram os preços. Porquê? Porque foram lá muitos estrangeiros que foram atraídos pelos benefícios fiscais e aumentaram os preços dos imóveis. Agora, os portugueses normais não têm dinheiro para comprar em Lisboa um apartamento ou alugar alguma coisa. É demasiado caro. Porque o governo é socialista, né? Claramente se importa muito com as pessoas. Importa-se muito. Está 120 euros de subsídio anuais. E por causa disso votaram neles. Bolsa Família Portuguesa. Mas então, assim, ok, a Suíça, de forma geral, é um país que é atrativo, é amigável para imigrantes honestos, mas quais seriam, então, assim, os cantões ou os destinos que têm a maior densidade, assim, a maior quantidade de imigrantes per capita, onde tem maiores comunidades mesmo de imigrantes? Olha, por exemplo, eu moro no cantão de Luzerne, e o cantão de Luzerne, aqui na cidade de Luzerne, já as pessoas que trabalham assim em trabalhos normais, que estão a trabalhar na construção civil, em restaurantes e coisas assim simples, não moram exatamente em Luzerne, mas trabalham aqui. Moram, se calhar, a 8 minutos de trem e vêm todos os dias assim para o trabalho. O abonamento é 79 francos mensais para vir para aqui de Emmenbrücke, por exemplo, assim para Luzerne. Porque aqui os imóveis são um pouco mais caros que lá em Emmenbrücke. E então esses lugares, mesmo assim, também já são densos, que têm lá outras empresas, têm lá fábricas e tudo, onde as pessoas, fábricas com tradição, que já estão lá há 70, 50 anos, que já existem, já pertencem à comunidade, porque Emmenbrücke teve uma imigração forte depois da Segunda Guerra Mundial de italianos, e depois vieram uma onda de espanhóis, e depois dos espanhóis vieram muitos dos alemães, e depois veio os portugueses já vinham todo o tempo, mas não com tanta frequência. Os portugueses vieram depois do ano 2000, mesmo como uma horda gigante, de uma vez só. Agora temos muitos portugueses aqui na Suíça e aqui em Luzerne. Nos cantões franceses ainda tem mais portugueses pelo fato da língua ser mais fácil para aprender. Porque o alemão aqui, mesmo se a pessoa aprende o alemão na escola e tudo, mesmo assim não consegue falar o dialeto na rua. O dialeto tem que se aprender na rua, com o tempo. Porque o dialeto é muito diferente. Para mim, eu falo sempre às pessoas,
que não entendem os idiomas, e se calhar o Francisco consegue confirmar isso, que o dialeto suíço é mais diferente do alemão do Hochdeutsch do que português para espanhol. Sim, o dialeto suíço é... Perdão, mas assim, é horrível para quem aprende o alemão padrão de escola e depois tenta entender o que o pessoal vai falar por lá. Pô, já tava morando na Áustria, tem vários grupos linguísticos 2, assim que 3 tem, anos. sabe, diferença assim mínimas entre si, uma diferença mais política, como por exemplo sérvio para bósnio, né, enquanto que tem línguas inteiras assim que tem assim uma diferença continental entre elas. O que é como da Bósnia? Bósnia, sérvio e croata é mais ou menos muito parecido uns com os outros. É essencialmente a mesma língua, alguns vocabulários são diferentes, que em bósnio, o Vessi que estava aqui mais cedo podia estar confirmando até isso, né? Mas na Bósnia eles usam algumas palavras do turco, assim, como gírias, mas essencialmente a língua é exatamente a mesma na Croácia, na Sérvia, na Bósnia e por aí vai. O português também tem gírias árabes, não é? Oxalá. Oxalá não é do latim, vem dos mouros. Provavelmente tem mais diferença entre, sei lá, sul de Portugal e norte de Portugal do que Sérvia para a Croácia. Não, isso não sei, porque eu próprio não sou. E de volta à pergunta. Então, aqui, mesmo se você mora à perto das vacas, vamos falar assim, você igual pode ter 30 minutos um caminho de trabalho, porque aqui com as autoestradas você em todo o lado está perto. Eu para Zurique só tenho 1 hora, para Cantão-Zurique tenho meia hora ou 25 minutos. Para o Ticino estou lá em 2 horas. Ou de vez em quando estou na Itália em 2 horas já. Porque aqui a Suíça é tão pequena e tem muito autoestrada e uma rede muito densa de trem, que você chega em todo lugar praticamente no máximo em 2 horas e meia. Só se for numa ponta até a outra que pode demorar 3 horas e meia ou 4. Mas eu moro... do país também ajuda bastante, né? Eu moro mesmo no centro, Luzerne é mesmo no centro, é mesmo nos cantões fundadores onde eu moro. Está ali Opwalda, Schwyz, esses são os cantões fundadores. Depois veio o Luzerne e depois vieram os outros, que se juntaram contra a coroa Coburgo. É Coburgo em português? Habsburgo. Sim, o Habsburgo. Em português é Habsburgo ou é Coburgo? Acho que era Coburgo. Habsburgo em português. Tem diferença também, assim, de como o Brasil fala e como Portugal fala, né? De repente, Portugal é assim que é dito, mas... Eu cheguei a ver essa semana alguma coisa como Zurique sendo a cidade com o maior número de conexões de trens de toda a Europa. É uma coisa assim, uma diferença assim, quase que o dobro da segunda opção. Você de lá pode ir diretamente para Milano. Tem conexões. E você vai para a Suíça toda. De Zurique você vê lá todo lugar para ir. Eu, quando vou de avião para Portugal, eu não vou de carro. Eu pego a mala e vou de comboio até lá, saio no aeroporto e saio em Porto ou em Lisboa. Então, você, não importa, você pode ir morar um pouco mais longe para poupar dinheiro, para não viver logo na cidade. E uma coisa, da vantagem que tem você morar fora dos lugares onde são mais densos, é que você muitas vezes está mais perto de suíços. Se você tiver filhos e os filhos se integrarem melhor no país, esses lugares mais rurais, você entra mais na cultura do povo. Se você fica aqui dentro da cidade, por exemplo, eu cresci em Ammerbrook. Ammerbrook é conhecido por estrangeiros de toda a raça, dos Balcãs, aparecíamos sempre nos jornais. Quando há tiroteios, aqui uma vez ao ano, aparece Ammerbrook e é conhecido por muitos estrangeiros. Lá tinha lá classes que tinha só um suíço na classe, que é muito mais denso de estrangeiros nesses lugares. E também Luzerne, as cidades assim, tem muito mais estrangeiro. Se você vai para os lugares mais rurais, você vive mais com a cultura suíça e para os filhos pode ser uma solução melhor.
Em termos linguísticos, que a gente estava falando também do idioma, como que é essa questão da língua? Você tem que ser fluente nos 3 idiomas, um só serve? Digamos, se a pessoa quer morar num cantão alemão, as pessoas lá também falam italiano e francês, ou não? Você vai para o cantão alemão, você tem que realmente falar alemão? Se vai para o francês, você tem que falar francês? Como é que é isso? É isso mesmo. Se você vai para o cantão alemão, você tem que falar o alemão daqui, e você tem mais vantagem em falar inglês do que italiano ou francês. É mais provável de conseguir em inglês do que os outros 2 idiomas. Porque nós praticamente não temos contacto com as pessoas dos cantões franceses e cantões italianos. Eu tenho clientes pela Suíça alemã inteira. E também tenho os portugueses dos outros cantões, só que não é pelo francês ou italiano, é por eu falar português e eu aparecer na internet. Então, é assim, pessoas que falam alemão, eu tenho no cantão de Zurique, St. Gallen, Thurgau, nos outros cantões todos, nós temos clientes, porque conseguimos atender os clientes também de lá linguisticamente. E também só aceitamos para fazer contabilidade e tudo clientes dos cantões alemães porque nós conseguimos falar depois com as autoridades, porque muitas vezes as autoridades nem falam inglês. Se calhar, se você mandar um e-mail, eles lá trabalham com o tradutor, mas ao telefone você muitas vezes não apanha pessoas que falam inglês. Se calhar no cantão de Zurique você apanha, mas os cantões menores, você tem lá a senhora de casa que trabalha a 40% lá na comuna, porque aqui quem trabalha para o serviço público não é full time na maioria. Trabalha 40%, 50%, 60%, 100%. Existem poucas pessoas que estão lá toda a hora a trabalhar. Uma impressão que eu tenho, assim, em todos os lugares que eu passei pela Europa também, que esses cargos públicos, especialmente, assim, cartórios equivalentes, são sempre pessoas que meio que parece que não conseguiriam um emprego em qualquer outro lugar, né? Então, acaba ficando, assim, tipo, o nível técnico, digamos, acaba ficando um pouco mais baixo. Então, também é bem raro de ter pessoas... Por exemplo, Estônia, um país, assim, que todo mundo fala inglês. Você vai para o meio da roça, fala com uma velha, ela vai saber inglês. Aqui não. Mas teve uma situação, por exemplo, que eu fui no... Eu não lembro que órgão que era. Acho que era para o órgão de... para pegar uma carteira de motorista, sabe? Esqueci o nome disso. Mas a mulher lá não falava inglês. Então tive que me comunicar com ela com, sabe, Google Tradutor. Mas também não ficam zangados. Vocês aqui se resolvem rápido. Aqui são muito pragmáticos a resolver os problemas. Eles não ficam sentados em cima de um problema ou não te mandam logo para outro lugar como nos outros países. Primeiro tem que ir ali. Isso é... que eu presenciei em Portugal ou Brasil. Nunca chega mesmo de primeira no lugar certo. É o famoso tirar da reta. Sim. Então é bom saber, assim, quem está se mudando para a Suíça e está se mudando para um cantão que a pessoa não fala o idioma, provavelmente vai usar mais o inglês do que os outros idiomas oficiais do próprio país, né? Com certeza. É engraçado como a Suíça manteve assim, os cantões mantendo a sua identidade tão fortemente, né, durante os tempos. Geralmente, países que são assim, mais multiculturais acabam, sabe, ou juntando tudo numa cultura só, ou se separando. Eu acho isso maravilhoso. Até o município em si já é muito, como seja, autónomo. Comparado com os outros países. Aqui Luzerne trabalha para si, tem certas leis que são diferentes, até nas multas de estradas podem ser diferentes. Se você anda de cinto em Luzerne ou no cantão Schwyz sem cinto, já aí pode haver diferenças. Que lá no cantão Schwyz, se calhar o polícia diz, ok, na próxima vez veste o cinto, mas em Luzerne você pode esperar com certeza que ele vai te multar. Porque aqui também trabalham com objetivos de multas anuais para o orçamento das polícias. Uhum. Isso provavelmente traz algumas oportunidades de arbitragem bem interessantes, né, na Suíça. Porque a polícia aqui é também descentralizada. A polícia de Luzerne é de Luzerne, a polícia de Schwyz é de Schwyz, a polícia de Zurique é de Zurique. Também são... E de vez em quando já vi disputas deles nos jornais, que o outro foi apanhado pela Blitz e depois eles mandaram isso para os jornais, apareceu nos jornais, sem concorrências estranhas.
para deixar parecer mal os outros. Sim, sim. Entrando no sistema de colocar de policial colocando assim corpo assim na fronteira do outro município para não ter que colocar assim no, sabe? Isso é diferente. Esse é outro nível. Isso apareceu até em The Wire, se eu não me engano. Sabe, o seriado americano aí sobre... Muito bom, diga-se de passagem. Mas, Ricardo, é isso que você está falando, provavelmente, assim, as pessoas têm essa imagem da Suíça sendo muito descentralizada, né? Seria interessante, talvez, a gente até conversar um pouco sobre geoarbitragem, né? Porque tem, com certeza, algum cantão que é melhor para algumas coisas do que outros, né? Então, por exemplo, Zug para cripto é fantástico e por aí vai. Ir para um país para buscar uma coisa que é, sabe, mais barata ali do que em outros países. Por exemplo, no Marrocos, era um país muito bom para geoarbitrar óleo de argão, porque você conseguia comprar litros de óleo de argão por muito menos que você compra aqui no Brasil, por exemplo. Nesse sentido, a gente diz, sabe? Tem algo na Suíça que é uma qualidade muito boa e você consegue por um valor melhor do que em outros países europeus? Algum produto que seja, sabe, típico, que vale a pena ir aí buscar? Aqui só a nível privado você consegue usufruir dos preços baratos. Se você quer comprar um iPhone, aqui os impostos são baixíssimos. O iPhone sai aqui mais barato. É metade do preço do Brasil, o iPhone, aqui. O mesmo modelo e tudo. Mas comparar o Brasil com isso também não é tão justo, né? Porque é mais barato uma pessoa sair de São Paulo para Miami, passar uma semana no hotel, comprar o iPhone e voltar para o Brasil. Vai estar gastando menos do que simplesmente comprar ali na loja da Apple mais próxima. Isso... O Brasil está um nível assim absurdo, sabe? Eu não sei como as pessoas têm iPhone no Brasil. É questão de status, né? As pessoas querem se mostrar, olha, sou melhor do que você. Né? Não só o iPhone, mas tantas outras coisas que tem. Tem, sabe, roupa, por exemplo, Zara, que na Europa é nada. Baratinha. Mas no Brasil tem muita gente que tem a Zara. Olha só, eu sou melhor do que você porque eu visto Zara. Aqui você não fala que é Zara. Aqui, sim. É uma boa... Porque a Zara, a boa coisa é que não aparece a marca escrita. Porque aqui você se compra Zara não se pode gabar. Você só se pode gabar quando comprar roupa muito mais cara. Só que aqui também... gastar dinheiro fútil com roupa, se você pode ter a mesma qualidade, também é considerado burro, não é? Pois é, aqui você praticamente, para fazer esse turismo de compras, não existe. Os suíços vão muito à Alemanha comprar barato. Os que moram em Basileia, ali na fronteira, fazem as compras semanais muitas vezes na Alemanha porque sai muito mais barato. E para comer e tudo, para jantar fora, os suíços saem fora da Suíça para passar um bom fim de semana, mais barato, com comida boa em bons restaurantes, porque os bons restaurantes são caríssimos aqui, 50 francos para cima na Suíça. 50 francos pode-se falar 50 euros. Assim, um restaurante bom, não é? E prato para comer numa pizzaria, uma pizza, uma Coca-Cola e um dessert, você já vai 35, 40 francos, rápido. Está lá em cima. Você falou umas notas culturais aí, né, em relação à ostentação, e de fato a Suíça não é um país de gente que ostenta muito, né? Se você compara as vilas suíças, você passa lá, o patrimônio médio líquido dos habitantes é altíssimo, mas casas simples, sabe? Casas boas, mas simples. Né? O pessoal usa roupa... Sabe, não é giga chamativo igual, sei lá, numa Mônaco, porque é todo mundo extravagante, chamando a atenção. Nós falamos aqui... Nós falamos muito aqui, aqueles que estão a ostentar aqui na Suíça, com boa roupa, Gucci, Dolce & Gabbana, Mercedes, BMW, Audi, esses não têm dinheiro. Falamos muitas vezes, porque estão a financiar isso. E nós vemos isso muitas vezes nas declarações fiscais que nós fazemos aos montes. Pessoas que têm um carro normalíssimo, vestem-se normalmente, têm $500,000, $1 milhão na conta. Os que vêm todos prontinhos aqui com Lacoste, sapatinho Lacoste também, ou mais um relógio de Rolex, é muito difícil eles conseguirem obter porque têm que poupar dinheiro e não gostam de poupar dinheiro. E isso vai ter um BMW X6 ou um Audi Q7 e depois aqueles que não sabem falam, olha que ele tem, pô,
tem um carrão e tudo. E eu, pela minha experiência, eu vejo lá, tem um carrão, as contas bancárias estão todas zeradas. Mantendo um pouco essa vibe mais assim, cultural, como é que é a abordagem dos suíços em relação à religião? Assim, é um povo muito religioso, a religião também divide por cantões, tipo, tem cantões mais protestantes, cantões mais ateus, cantões mais católicos, ou não tem muita diferença assim, entre as diferentes regiões? Aqui praticamente ninguém fala sobre religião. Olha, eu estive na igreja no domingo, isso aqui, não me lembro de existir isso. Se calhar a comunidade italiana ou a comunidade portuguesa vão ali aos domingos à própria igreja, só que não é a cultura de nem falam sobre Deus. Se uma pessoa fala dentro do quarto, eu acredito muito em Deus, fé em Deus, blá, blá, já é olhado, ok, tudo bem, não nos interessa. É mais nesse sentido. É algo que fica muito mais no privado, né? Você pode ter fé, mas não me enche o saco com isso. Se você tem fé, tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem mostra mais que tem fé e que são de vez em quando chatos são os muçulmanos. Aqueles que são mais radicais, é nítido que são muçulmanos, porque pela barba, pelo chapéuzinho na cabeça, e as mulheres lá com o véu e tudo. Mas também não se vê muito. Os muçulmanos aqui dos Balcãs ou albaneses estão muito integrados. O meu irmão se casou com uma albanesa. Boa escolha. Boa, sim, a família é boa, muito simpática e tudo. E a Suíça ainda tem Kirchensteuer, né? O imposto de igreja, né? Que nem na Alemanha. Kirchensteuer, né? Tem. Mas se você escrever uma carta para eles que você não acredita em Deus, que não faz sentido e tudo, e você não tem que pagar mais isso. Sim, imagino que também seja um incentivo para as pessoas não falarem tão abertamente com isso, né? Que tem, eu escutei algumas histórias de algumas pessoas na Suíça de coisas como, sabe, a pessoa deixou o carro um pouquinho fora da vaga e veio uma pessoa lá escrever uma nota meio que denunciando, olha, essa pessoa aqui está com o carro fora da vaga. Né? Então poderia talvez acontecer, tipo, aquela pessoa ali acredita em Deus, tem que pagar imposto, tá? Não por causa disso, mas que eles... existe aqui não precisamos tanta polícia porque cada velhota ou cada cidadão que está dentro de casa olha pela janela, que ele está a fazer uma coisa errada, tenho que intervir ali. Um ponto interessante, assim, só fechando o tema lá da religião na Suíça, que Suíça é um país semelhante à Alemanha, que foi um dos países, digamos, que liderou a reforma protestante, né, que no caso da Alemanha é o luteranismo, no caso da Suíça o calvinismo. Aqui também houve guerras internas também por causa disso. Mas que hoje em dia, assim, pelo menos no papel, estatisticamente, a maioria acaba sendo católica no caso da Suíça, muita imigração de países católicos, como portugueses, italianos, tudo mais. E controversialmente, os cantões mais católicos são cantões de origem alemã. Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, que, né, basicamente, o lado alemão puxou mais a Áustria e sul da Alemanha, que são as áreas mais católicas, né? Então acaba sendo... as áreas mais católicas da Suíça são as áreas de origem alemã, né? Não as áreas de origem italiana ou francesa. É engraçado. Na parte italiana nem sei, eu acho que também deviam ser católicos. Mas religião, aqui nem se fala muito sobre isso. Não é um tema importante para... A religião ist Privatsache. Religião é uma coisa privada. Você nem critica, nem acha isso bom. Ok, cada um faz a religião por si, que seja testemunha de Jeová, que seja ortodoxo, cada um que viva a sua vida e seja feliz. No Brasil também a gente tem isso, né? Só que a gente expande para, assim, além de religião, você não discute futebol e não discute política. Mas discutem mas o Brasil discute muito mais religião do que a Suíça, eu diria. É um país que... Lá, muita gente, quando eu falo que sou ateu ou sou agnóstico, você não acredita em Deus? Como pode? E eu, tudo bem, mas eu sigo, como se diz, a moral cristã, mais ou menos. Eu fui influenciado, os meus pais eram católicos e você lê a Bíblia e aprende essas coisas, e se eu
só por não acreditar em Deus não significa o que está lá escrito que é tudo errado, não é? Sim. Você herdou os valores ainda na mesma, né? Isso mesmo. Em termos culturais, assim, você diria que as pessoas são, de forma geral, independente de religião, mais conservadoras ou mais liberais? Mesmo em questão, sei lá, de, sabe, relacionamentos. Liberais em que sentido? Progressistas ou... Não, em questão de relacionamento, sabe? As pessoas, sabe, começam a namorar mais fácil, ou elas fazem amigos de forma mais fácil, são mais fechados. Como que é em questão de relacionamentos mesmo? Então, eu acho mais conservadora em amizades, com certeza. Poucas amizades, mas boas amizades. Não passam confiança facilmente para qualquer... Confiança você vai passando, quando você sente sintonia com a pessoa, tem os mesmos valores. E nos namoros liberais, sim, pode haver também one night stands e essas coisas todas, só que aqui também para se entregar também nessa parte é mais difícil também. Você conservador provavelmente não é a melhor palavra aqui, né? Talvez reservado seja... São mais reservados, sim. Porque eles são abertos para muitas coisas, isso também, mas assim, no termo de amizade, não é... se você senta-se, posso sentar e tudo, já te olha assim, o que ele quer de mim, cara? Eu não conheço de lado nenhum, porque ele está a falar comigo. mas desse jeito, não é? Tem que ser aos poucos, devagarinho, você vai aos poucos procurando, como se diz, aproximação. Uhum. A questão de vida noturna, por exemplo, sabe? É um país que, sei lá, as pessoas saem com os amigos, sabe? Você senta num bar, pede uma cerveja e fica só com os amigos. É um país, sabe? As pessoas vão pra balada conhecer novas pessoas. Isso é o que eu vi também, mesmo na América Latina, tem muita diferença, sei lá, entre um Brasil e um Paraguai, sabe? Não, o Paraguai é um país que a pessoa vai para uma discoteca e fica sentado com a cerveja conversando com os amigos. Ela não tá indo lá para conhecer nova gente, sabe? No Brasil é muito diferente isso em termos de vida noturna. Então, no certo grau de álcool, acho mundialmente, ficam todos amigos. Sim. Mas que enquanto estiverem todos sóbrios aqui na Suíça, com certeza o outro grupo que nós queremos com eles, para que vamos falar com eles? Não faz sentido nenhum. Estamos aqui entre nós e falamos uns com os outros. É mais essa maneira de ser. O que está aqui a acontecer na Suíça, desde da Covid, é que a vida noturna foi muito abaixo e as pessoas não saem tanto também demorou até que eles saiam outra vez um pouco mais e que nós estamos a notar de diferenças é que estão a abrir cada vez mais assim, sair fora um bocado parecido como em São Paulo, naqueles restaurantes penthouse em cima, que você sai para aquele restaurante e depois com o decorrer da noite se torna uma festa. Uhum. Você janta ali e depois, ao decorrer da noite, começa a haver música e depois vocês fazem festa e fica lá mais tempo. Assim, come primeiro e depois o ambiente se torna muito festivo. Isso é a diferença. Senão, existe também lugares, assim, uns barzinhos e tudo, mas a noite daqui não se compara à noite carioca, por exemplo. A noite carioca nunca vi igual na minha vida. Acho que poucos lugares na Europa se comparam também com o Rio, né? Talvez Berlim, talvez Londres. Não, acho que Berlim também não. Não consigo imaginar, não estive lá, quem mora lá, o meu primo foi da Suíça para morar para Berlim, uma escolha estranha, mas ele está a gostar de viver lá. Então a mentalidade suíça acaba sendo o clássico que a gente costuma ouvir de países europeus aí da região, né? Não é uma cultura tão aberta, tão fácil de chegar nas pessoas como no Brasil, por exemplo, mas uma vez você vira amigo de um suíço, eles são bons amigos, são gente assim para amizades de longo prazo.
O Danilo conhece um dos meus melhores amigos, que é suíço, é o Ian. Vocês já falaram com ele também. Uhum. Ótima pessoa, assim. Ele está em Braga, né? Mas esse é um suíço atípico, mesmo atípico, né? Como ele não é igual. Esse aí já nasceu logo libertário de vista, sem saber o que é isso. A maneira dele de ser na vida. Ele está a morar em Braga, sim, também. Ele vem, se calhar... Não, eu vou agora, 1 de setembro até 4 de setembro lá visitá-lo, lá em baixo. Uhum. E ele não seria tão estranho assim do suíço médio ter valores assim compatíveis com o libertarianismo, né? O país é bem descentralizado, provavelmente tem essa coisa assim de não deixar o Estado ser forte demais. O país como surgiu justamente com como você disse, né? Uma rejeição ao modelo Habsburgo. Uhum. Sim, isso mesmo. E se você vê também, hoje eu estive a ver, a ler uma entrevista do Partido Socialista Suíço, um dos chefes do partido, que um dos ministros, ex-ministros, foi agora avistado na Street Parade com cigarro e a beber cerveja, a fazer festa lá na Street Parade. E o jornalista perguntou se é o que acha daquilo, e que sim, que isso, cada um tem direito a viver a maneira como ele quer, não é? O Estado não está aqui para mandar nas pessoas, e dito isso pelo esquerdista, não é? Já não são tão controladores já pela essência suíça. Uma curiosidade que eu lembrei aqui agora é que Mussolini ele viveu um tempo na Suíça e ele é colunista do maior jornal socialista da época, acho que era Avanti o nome. E Lenin conhecia Mussolini através desse jornal, porque ele lia... Lenin morou aqui, isso eu sei, do Mussolini estou a saber agora. Pois ele é colunista desse jornal. Como chama-se o jornal? Acho que se chama Avanti. Isso é um ponto que também é interessante tocar, né? Você falou da mentalidade suíça, que é um povo que tem naturalmente uma inclinação um pouco mais para a liberdade e na independência e responsabilidade. Mas como que é o sistema político mesmo? Assim, você tem partidos expressamente libertários, tem candidatos expressamente libertários, como a gente está vendo agora, Milei na Argentina, ou é algo que é mais assim, valores que alinham, mas não é abertamente algo assim? O problema é que o Partido Libertário aqui na Suíça está-se a tentar a existir, só que as pessoas não veem necessidade porque as coisas estão bem como estão. Está a entender? E aqui é tudo descentralizado. E mesmo assim, numa comuna, num município, existe concordância para fora. Então, que eles que têm que chegar a um acordo todos juntos, mesmo de esquerda com direita e liberais e tudo junto. Eles trabalham mais em equipa, têm a noção, não tem aquela briga, não se escuta essas brigas, vocês são socialistas, comunistas e tudo, são bastante pragmáticos, chegam sempre a uma solução juntos, em conjunto. E o bom aqui é que você vota nos seus candidatos diretamente para o seu município e também depois vota para as coisas da federação. E leis que têm a ver do seu município, se vai ser feita aquela obra ou não, você também pode decidir diretamente com o voto direto, como cidadão. Os políticos só vão apresentar as posições deles e o que eles sugerem as pessoas votar. Dá um conselho, olha, se fosse vocês, votaria assim, que nós precisamos fazer tapar o buraco daquela estrada, coisas assim. Não, agora isso é feito automaticamente, mas assim, comprar aviões de guerra. Compramos ou não compramos? Vai a votos. As pessoas votam isso se querem comprar mais aviões para inovar o exército. É um voto direto. Não, acho que essa é uma coisa muito top, muito massa do sistema suíço, que vale a pena a gente entrar um pouco mais em detalhes sobre, que é essa questão do veto, justamente. Então, você está me dizendo que o cidadão suíço, né, democraticamente, tem o direito de vetar decisões tomadas por políticos? Isso mesmo. Mesmo decisões a nível federal, digamos?
Não todas, algumas podem os políticos decidir diretamente, mas algumas questões essenciais na Constituição têm que passar pelo povo. Então, digamos, PECs, questões constitucionais, tem referendos sobre esse tipo de coisa, e se o povo disser que não, é não. É isso mesmo. Aqui passa pelo povo. Tudo que é da Constituição passa pelo povo. É provavelmente o único país que a democracia é de fato representativa, né? Isso mesmo. Quem quer copiar isso para a Alemanha é a AfD, Alternative für Deutschland, da Alice Weidel. Eles também querem meter um voto direto e depois chamam esses extremistas da direita, que não faz sentido. Eles querem dar mais poder ao povo. Estão chamando o Milei de extrema-direita também agora, né? Então, obviamente, tudo que eu não gosto é, nazismo. Mas do Milei andam muito perdidos. Ali eles não sabem o que falar. Então... Esse é um ponto muito legal, assim, da Suíça, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, porque a questão do desarmamento no Brasil teve um referendo. O Lula, na época que fez o Estatuto de Desarmamento, fez um referendo e a população votou contra. A maioria foi contra o desarmamento, o Lula foi e seguiu adiante e desarmou a população. É um absurdo. Então, sabe, para que serviu o referendo se a população vota contra majoritariamente e você vai lá e faz a mesma coisa? Então, isso na Suíça é vinculativo, né, o resultado. Nós temos aqui o Bundesrat, que é o Conselho da Federação, que são 7. São 7 que estão nesse conselho e cada um tem o seu departamento. E praticamente quando eles são de partidos diferentes, só que quando eles apresentam as soluções para o país, eles já aparecem em conjunto. Mesmo se um deles não estava de acordo naquela reunião e tudo, mas se eles a maioria deles dizem, vamos agora dizer isto assim, assim, depois ninguém vai se meter atrás e dizer o contrário, que não está de acordo daquilo. Então, aqui funciona, se calhar é uma democracia mais lenta, só que as decisões são tomadas com mais pensamento, com mais seriedade. Não dá para fazer muita, como se diz, ginástica política populista, coisa assim, numa canetada, coisa assim, eu vou-vos dar um subsídio, blá, 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 e essas coisas assim. Não dá para... de muita ajuda que não atrapalha, né? Então é lento, mas não tá dificultando a vida de ninguém, então as coisas vão funcionar por definição. Com certeza tem os seus certos próprios problemas, mas é o melhor sistema que eu vi mundialmente até agora. O que eu acho que devia ser aplicado em muitos lugares, principalmente no Brasil, que podia funcionar assim. Todos os Estados deviam ser independentes. Sim, diga. Os Estados brasileiros deviam ser independentes um dos outros, se calhar, para algumas coisas se reunirem e decidirem os seus próprios impostos e essas coisas todas e estarem em concorrência uns com os outros. E tirar essa... maior do que a Europa inteira, né? Essa questão de lentidão é justamente algo que muitas vezes é até buscado, sabe? Eu lembro que eu estava conversando com o Mark Edge, que viveu em New Hampshire, que é o estado lá que tem um movimento do libertário americano. Como é que é o nome? Esqueci agora. O Free State Project. Free State Project, justamente, que mudou um monte de libertário para lá. E basicamente eles têm um sistema em New Hampshire que é tricameral. O legislativo do estado de New Hampshire ele tem 3 níveis. Não é só Câmara e Senado, digamos, tem que passar em 3 linhas. E ele falou que aquilo é um caos, assim, que né, vai para um, volta, vai para um, segue e volta, tudo mais. E justamente por isso é bom, porque quase não passa nova legislação. Então, assim, não tem o Estado criando coisa nova, porque para conseguir passar nessa linha demora muito e tudo mais. Então, eles têm muito menos regulações do que um Estado, sei lá, unicameral ou bicameral, justamente porque leva mais tempo para recorrer esse curso legal. Então, pode ser um bug ou pode ser uma feature. E também isso dá mais estabilidade, né? Para quem quer fazer um negócio e tudo mais. Você não tem que ficar preocupado de, daqui 4 anos tudo vai ser diferente. Sim, ao meu ver, tudo que foi decidido aqui na Suíça coletivamente, para assim uma ideia coletiva, deu mal. Por exemplo, a HFA, a SVA, que é a Previdência Social, que o Brasil e os outros países europeus têm o mesmo problema, só o Chile, que funcionava ou ainda funciona diferente, que você poupa para você próprio enquanto você trabalha.
que era uma poupança direta para você. Lá em 1956, aqui na Suíça, aprovaram para os pensionados, os que estão reformados, pensões que não conseguem trabalhar, os velhotes que não conseguem trabalhar mais, que recebam uma reforma. E agora está um grande problema. Agora eles estão a tentar achar ideias como vão financiar aquilo. Muitas vezes é pelo consumo de cigarro e outras coisas que você paga como subsídio para conseguir financiar esse projeto, porque está-se a endividar cada vez mais enquanto as pessoas estão entrando na reforma. Por exemplo, a geração de baby boom, os baby boomers agora vão entrar todos em reforma. Vai ser impossível financiar isso. E são ideias que lá no passado pensaram mal e que estão agora a dar ruins. São sempre essas ideias que se decide para todos que estão a dar errados, porque aí perdeu a individualidade. Reforma para os ouvintes brasileiros é aposentadoria, só para deixar isso um pouco mais claro. O INSS, não é? É isso? É aposentadoria, sim. Sim. Acho que vale entrar um pouco mais nessa questão da descentralização da Suíça. O que é definido a nível do cantão, por exemplo? A questão de posse de armas, questão de leis de drogas, sei lá. Isso é definido a nível federal ou é a nível do cantão? O posse de armas, que eu saiba, é federal. Não tenho certeza, mas penso que é federal, porque o formulário para todos os cantões é o mesmo. Você aqui, se tem um registro criminal limpinho, você só... E não para todas as armas. Você não pode ter, como se diz, aquela arma, a Uzi. A Uzi é aquela que faz muitos tiros de uma vez só. Não pode ter essa arma só por óbvio. Tem que buscar uma licença especial. E também para ter uma arma consigo, andar com a arma na rua, você precisa de uma licença especial. Né? Uma licença especial, porque isso é difícil de receber. Mas para comprar uma Glock, que você também pode comprar pela internet as armas, você pode ter isso facilmente, uma Glock em casa, e ir para o clube de tiro. Isso não há problema nenhum. E para o clube de tiro eu também posso ir sem essa licença de arma. É só entrar no clube de tiro, eles lá me entregam uma arma para eu dar uns tirositos. Você pode alugar a arma. Lá dentro daquele espaço pode estar a atirar. E depois outra licença diferente é para as armas de caça. Também. É tudo muito simples, enquanto você não faz problemas aqui. Sim. Isso se aplica só a armas de fogo ou também outros tipos de armas também? Por exemplo, na Estônia você não precisa de licença para você ter uma besta, um crossbow. Uma crossbow não sei agora exatamente, mas para ter uma Glock você precisa ter essa licença. Para ter até facas especiais da guerra, você precisa também de licença, que eu estive a ver no próximo dia. E, por exemplo, a quem proíbem de ter arma de qualquer jeito são gente da Sérvia, Bósnia, assim dos Balcãs. Isso já vem dos anos 90, por causa daqueles... Aqui havia muito conflito aqui na Suíça entre eles no tempo da guerra. Que havia brigas aqui, porradas, todo o final de semana, no tempo da guerra. Levava-se tudo muito pessoal, porque morriam pessoas naquela época. Uhum. É, complicado, muito complicado. Entendi. E a questão assim, de armas, você acabou de entrar um pouco mais em detalhes. Como que é a questão em relação a drogas mesmo na Suíça? É um país que é mais conservador, é mais liberal? Como são essas regulações? Então, você tem drogas mais medicamentos como um todo, né? Como suplementos ou drogas um pouco mais experimentais para tratamento de algum tipo de doença, mas... Você tem, assim, essas lojas de cannabis, só que muitos não querem, aqueles que usam, são usuários, não gostam de comprar ali, porque esse cannabis não é tão forte, não tem aquela parte da cannabis que dá a força ao sabor e ao estímulo. Né? Como se chama-se? Como você disse? THC. Essa coisa, sim, isso mesmo. Então, vão comprar daqueles que são ilegais. Mas você pode ter uma certa quantidade de cannabis com você para usar. Para uso próprio. Mas para produzir é proibido. Mas existe aí muitos que produzem assim uma parte legal e a outra parte ilegal. A parte legal é só para o álibi e a parte ilegal é para fazer o dinheiro. Uhum. Isso lembra um pouco o Brasil contrabandeando cigarro do Paraguai.
Justamente pelo mesmo motivo. Só que é o mesmo produtor. Faz aquela produção legal para mostrar, olha, estou a fazer produção legal. E depois tem lá o outro quarto escondido para a produção ilegal, onde existe mais procura e pode-se vender com lucro muito maior. Pois é, mas o que você apanha aqui são multas. Para ir preso, depois de várias vezes é que vai preso. Não é tão grave. É que o crime sem vítima ainda, né? Também acho. Para mim podem legalizar tudo. O corpo é de cada um. Sim, sim. E quanto a outras substâncias, tipo medicamentos, por exemplo, como é que funcionam essas restrições? É muito mais fácil no Brasil receber medicamentos diferentes sem prescrição médica. Então, eu muitas vezes, quando eu precisava de algum medicamento que é um caso especial, eu telefonava ao doutor, o doutor me mandava um e-mail para a farmácia para me darem, ou mandava um e-mail para mim com a receita para eu receber. Eu fui operado, por exemplo, ao laser, tinha ali umas gotas com cortisol para os olhos, que eu precisava. Eu, ok, então vou comprar o cortisol. Eles disse, mas espera, temos que enviar a você a receita porque você não recebe esse remédio sem a receita. Então aqui é tudo muito mais... você precisa de receita para muita coisa. Dafalgante, por exemplo, Dafalgan. Você conhece o Dafalgan, o remédio da dor de cabeça? Não? Não. Pois, em Portugal existe também muito. Então, aqui 1 grama não vendem. Em Portugal já vendem 1 grama e aqui é sempre só em 500 miligramas, as porções. Uhum. Essa parte do colírio corticoide, mesmo no Brasil, é restrito. Corticoide, assim, acho que em qualquer parte do Brasil, qualquer medicamento tendo isso ia ser mais controlado. Uma coisa importante também, diferença cultural lá no Brasil, nós temos qualquer coisa, uma constipação, ou nos sentimos mal, temos uma agonia e tudo. Lá no Brasil falam logo, vai à farmácia, toma este remédio, toma todos os remédios possíveis para você se curar. Aqui nós temos a mentalidade, tentamos primeiro curar sem nada. Não temos essa coisa de abusar dos remédios, tentamos sempre curar com o nosso próprio corpo. Sim. De forma geral, a Europa é muito mais restritiva, eu acho, em relação a remédios de prescrição que o Brasil também. Países da América Latina costumam ser mais liberais em relação a isso. É assim, coisas assim... Em coisas assim, a Suíça acho que é ainda mais chato que os outros países, penso eu. Comparado com Portugal até. Não passam aqui as coisas rápido. Uhum. E seria aquele outro lado da moeda, né? De ter essa legislação muito lenta. Eu acho que as pessoas estão de acordo que não podem... Para a pessoa não se matar a si própria, não sei. Assim, acidentalmente. Já que a gente está entrando nesse tema da saúde também, como que é a acessibilidade de saúde de forma geral na Suíça? Assim, tem um sistema público, o sistema privado é caro? Imagino que tudo na Suíça é caro, mas assim, a nível Suíça é acessível? Como é que funciona isso? Aqui você é obrigado a ter um plano de saúde privado. Então, de qualquer jeito, você vai ter uma seguradora que você escolhe próprio. Você pode escolher essa seguradora. Não existe um seguro público de saúde. Não existe. Você escolhe um plano de saúde numa companhia de seguros privado. E você faz aquilo ao seu jeito, se assegura ao seu jeito como você quer. Obrigatório é o básico, mas depois o que diferencia as companhias principalmente é dos extras. E nesses extras você pode escolher clínica privada ou acesso ao hospital público na Suíça inteira. No cantão, no básico, você está sempre assegurado. Mas para ter a Suíça inteira, de todos os hospitais públicos, que existem alguns hospitais públicos bons, como em Zurique, e assim, especializados em certas coisas, que você só lá faz as coisas, você mete isso nos extras. E depois existe o meio privado, que é 1 quarto, 2 camas, e o doutor já melhores, e o privado, como você tem 1 quarto só para si e tem o melhor serviço de todos e é um cliente já priorizado. E depois também pode meter lá junto ginásio, que te ajudam a pagar ginásio, medicina alternativa para fazerem massagens, e isso passa tudo pelos extras. Assim, massagens e para pagar ainda
os óculos e coisas assim. Então passa muito pelos extras dessas coisas. E também ações de salvamento, caso você tem que ser salvo com um helicóptero, essas coisas todas, ou transportado pela ambulância. Isso é uma coisa que você no básico está mal assegurado. Isso, rapidamente, se você está em casa, apanha um infarto e vão-te buscar com a ambulância, vai rapidamente de 2.000 a 5.000 francos. Então é melhor ter isso assegurado também. Aqui é tudo caro, não é? As coisas. Então são essas coisas. E, por exemplo, para crianças temos que meter os seguros dos dentes, porque mais tarde é quase certo de usar aparelho para os dentes. E aqui, se você usa aparelho na Suíça, anualmente você pode gastar entre 5 a 10 mil francos, que é equivalente a 5 a 10 mil euros. E então, é assim o sistema que funciona. Você paga esse seguro privado, esse seguro próprio que você escolheu. Caso você ganhe muito mal, está a ganhar só 20 mil francos, porque depende da sua situação, ou é estudante, ou qualquer coisa assim, você pode ser subsidiado pelo o primeiro pilar, que é a Ausgleichskasse. Por aí você recebe um subsídio. Principalmente se você é só um pai que ganha 6 mil francos anuais e tem uma mulher e 2 crianças, e a mulher não trabalha. Praticamente o plano de saúde é totalmente pago por esse subsídio. Eles vão ver depois pela declaração fiscal que a pessoa fez quanto direito tem a receber ajuda no plano de saúde, porque senão jamais conseguiriam pagar isso ao mês. Para uma família inteira, que já chega aos 800 mil francos, para uma família inteira de 4 pessoas. Em questão de educação, saindo da outra dúvida grande que o pessoal tem para outra, como que é a qualidade, você diria, da educação pública, né, o sistema padrão, digamos, da Suíça, e como é que é, digamos, a progressão de carreira? Assim, a maioria das pessoas vai para a universidade depois, foca em, pega um estudo técnico, como é que é essa questão? Então, nós temos aqui, o que também falamos muito, as pessoas que vão para a universidade ficam a perder dinheiro, ao nosso ponto de vista aqui de muita gente. A sério, porque se você vai estudar até os 30, 32 anos e a outra pessoa já entrou com 16 anos num trabalho básico, mas foi fazendo sempre mais cursos, especializando-se na área, com 30 anos está muito mais longe e já ganhou muito dinheiro. Essa coisa. Mas eu vou explicar como funciona desde o início. Primeiro você tem, se você, esposa e esposo, trabalham os dois, eles têm que deixar as crianças numa kita, Kindertagesstätte, onde fica já a partir de 1 ano e tudo, fica lá numa creche, que ficam a tomar conta do seu filho. Depois existe, com 3, 4 anos, a criança entra numa Spielgruppe, que é assim já crianças que já brincam mais e aquela coisa assim, para já se evoluírem, para falar um pouco e tudo, e depois vai para o kindergarten. Hoje em dia, ouvi falar que já ensinam letras, no meu tempo não ensinavam letras, era só mais conviver com outras crianças e aprender o dialeto, não é? No kindergarten aqui, que é o jardim infantil em português. E depois, você com 7 anos ou 6 anos, você entra na primeira classe, que é a primária. Da primeira à 6ª classe, você faz a primária. No meu tempo, inglês só aprendia a partir da secundária, que é a partir da 7ª classe. Hoje em dia já ensinam a partir da 3ª classe, porque estão a notar que é demasiado importante o inglês. O que eu aprendi primeiro foi o francês a partir da 5ª classe, no meu tempo. Hoje em dia, o francês nem estão a dar cada vez menos importância aqui na parte alemã. Eu acho que na parte francesa estão a dar menos importância ao alemão para aprender inglês, mas não sei, isso não moro lá, também não sei confirmar isso. E depois, a partir do 5º e 6º ano, eles, no meu tempo, faziam assim, que faziam uma avaliação desses 2 anos, como o aluno era. E depois, os alunos vão para níveis diferentes. Vão para a Werkschule, que não são tão bons, que precisam bastante ajuda para aprender as coisas, também são lentos a aprender. Depois a Realschule, para crianças normais, assim, que têm capacidade de aprender as coisas, mas também não são os mais esforçados, são médios. Depois existe a Sekundarschule,
onde eu estive, que ali são já os alunos que se interessam mais e que são bons da escola e que já têm uma certa naturalidade a aprender. E depois existe a Kantonsschule, que é o maior nível, que você tem que estudar bastante ou você é um gênio para conseguir fazer aquilo sem estudar, porque ali eles passam o tempo de escola nas salas de aulas e em casa é aprender até à noite, porque aquilo é muito difícil e muito puxado. E depois... Parece com o sistema alemão um pouco, né? Sim. E depois desses 3 anos, na Kantonsschule você pode seguir para o GIMI, para o ginásio, para a universidade, e vai estudando e aprendendo mais teoria e tudo, mas para mim essa gente perde muita noção da realidade e são muito teoréticos, muita teoria e pouca prática. E os outros níveis que não foram para a coisa, eles têm que escolher uma aprendizagem, que vocês escolhem um ofício qualquer. Aqui praticamente para todo o trabalho existe uma aprendizagem. Se você vai trabalhar numa construtora como Troia, pedreiro no Brasil, como pedreiro, você tem um curso de 3 anos para aprender tudo sobre esse assunto e depois você tem níveis diferentes para subir até você fazer, como se diz, mandar numa obra inteira, numa construção a níveis gigantes. Você cresce no seu trabalho, consegue crescer, ou você troca de trabalho porque não gostou e vai para outra área, mas é sempre bom ter uma aprendizagem feita. Também o CAFAO, a informática cada vez está a haver aqui mais cursos, e também é um trabalho que se acha que facilmente, se você está bem qualificado, se você vem do Brasil e nessa área você é fera, mesmo não tendo passaporte português, consegue entrar por aí, com essas coisas aí. E depois é sempre assim. O quinto e essa quinta e sexta classe é avaliada para você entrar naqueles níveis diferentes. Na secundária você tem um nível onde você tem mais facilidade de achar uma aprendizagem como se diz, de maior dificuldade, informático e essas coisas, ou de trabalhar para um escritório de contabilidade ou de impostos e coisas assim. E na Realschule é mais assim os trabalhos mais práticos, que você mão de obra, mas você mesmo assim vai se especializar como eletricista, construtor, padeiro, maquinista, padeiro, cozinheiro. Você estuda aqui todo o trabalho. Por causa disso, muitos querem copiar este país neste sistema, mas não têm capacidade de copiar o país, porque é um sistema bastante já aperfeiçoado. E do nada começar a fazer este sistema vai ser muito difícil. Muitos estudantes e gente vem de outros países para ver como fazem aqui, porque aqui são sempre altamente especializados. Quem vem com um curso de alemão de pedreiro não é avaliado como um curso de pedreiro da Suíça. Que aqui até se riem dos cursos da Alemanha e dizem sempre são Meister em tudo, mas não sabem fazer nada. Sabe o que é Meister, não é? Já é o título, né? Eu não sei se você já esteve aqui na Suíça, Francisco? Sim, sim. Não sei se você já ouviu falar os suíços dos alemães. Eles gostam de falar mal dos alemães, muito. Os austríacos também. Eu também gosto de falar mal dos alemães, pô, eu sou brasileiro. Todo mundo. Uma coisa, já que a gente tá falando agora, né, de ganhar dinheiro e progredir em carreira e tudo mais, uma vez que a gente tem dinheiro, a gente precisa guardar ele em algum lugar. E a Suíça é muito famosa justamente pelo sistema bancário, né, os bancos suíços e tudo mais. Como que é assim, o processo de abertura de contas na Suíça para quem não é suíço? Precisa estar morando no país para consegue abrir sem ser residente? A pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro? É pessoa rica ou essa é outra pergunta também, talvez assim, de diferentes níveis, né? Justamente, qual o dinheiro mínimo que a pessoa tem que ter para querer abrir uma conta na Suíça? Tem contas sem residência e não sendo europeu, então suíço, sem residência aqui na Suíça, você precisa pelo menos 500 mil francos para abrir uma conta bancária aqui. Então, 500 mil francos. Mas depois com a residência você abre conta no banco da sua escolha.
Isso não há problema nenhum, só tem que entregar os papéis, confirmação da residência na Suíça, os seus documentos, BI, ou permisso de estrangeiro, e eles abrem a conta para você. Top. Precisa de recomendações? Assim, o que eles. É um país que pede muito documento para abrir conta? Sim, então, para coisas especiais, para abrir por exemplo, uma conta para uma empresa estrangeira de vários milhões, vai ser preciso muita documentação. E principalmente os mais difíceis de abrir conta é a Credit Suisse e a UBS, que aí eles são mais controlados e têm uma lista já para os clientes para eles esclarecerem tudo, a origem do dinheiro, como o dinheiro é ganho, para quais fins vai ser usado, perguntam tudo. Uma coisa não é exatamente aquele lugar para a privacidade que nem era ano passado, né? Eu estava curioso, porém, se existe alguma solução, por exemplo, em Tsuga ou algum outro cantão, de banco amigável a cripto. Sim, tem cada vez mais bancos que também estão a meter essa opção de guardar dinheiro em cripto, que estou a saber. Não vi isso ainda na prática, mas eu já li sobre isso. Mas agora, aprofundado, não sei agora muito do cripto. Mas você tem a Binance e a Crypto.com e tudo que você pode abrir ali diretamente. Muitos também não querem confiar no banco e meter o banco a guardar cripto, querem ter as suas próprias carteiras independentes. Mas algumas pessoas que não querem se dar o trabalho de aprender como se mete as criptos sem esses bancos, que vão comprar pelo banco. Uhum. Você mencionou bancos que são mais rígidos. Quais seriam os bancos mais acessíveis, mais tranquilos de abrir conta por aí? Muitas vezes, quando a pessoa vem nova aqui para a Suíça e abriu aqui uma empresa e tudo, primeiro eles vêm, quase todo o cliente vem, que é Credit Suisse ou UBS. Eu já começo a ter dores de cabeça porque já estou a ver os problemas e a demora desses bancos para abrirem, que demoram muito tempo e são problemáticos assim. Então eu digo, olha, tudo bem, podes abrir uma conta nesses bancos, mas não faças isso de primeiro passo, porque tu queres abrir a empresa e queres que as coisas funcionem rápido e que não tenhas aqui, não queres ouvir de mim, eles disseram que tem que esperar mais uma semana, e é uma coisa que é feita logo em 2 dias. Então, eu tenho o meu próprio contacto que eu mando para as pessoas que falam português, sempre para um suíço que fala mais ou menos português, para abrir a conta da empresa ali, para o cliente pagar o dinheiro para fundar a empresa, que o dinheiro fica bloqueado por 2 semanas, pelo menos, ali naquela conta bancária, para fundar a empresa. Então, eu aconselho sempre fazer nesse banqueiro, porque eu tenho uma relação pessoal que é Valiant. Por causa da facilidade e de não serem complicados para abrir a conta. E também fácil também é, só que se você não entende o alemão e você não está habituado com documentos, mas eu já fiz isso para os clientes, mas era eu a preencher os formulários e tudo, sem consultoria bancária, na PostFinance, que é um banco estatal que é da Poste, dos Correios, que também são simples e fácil de trabalhar. E o Estado não tem acesso aos dados daquele banco, também tem ali sigilo, mesmo sendo um banco estatal. Eu gostaria de fazer uma recomendação também. Essa daqui não serve para. Não precisa ser residente na Suíça, mas tem que ser residente na Europa, tá? Se você for residente europeu, em qualquer país da União Europeia e até Espaço Econômico Europeu, eu acho, consegue abrir conta na Swissquote, que é uma corretora, basicamente, uma corretora de investimentos que também tem funcionalidade bancária. Então, você tem um IBAN lá para receber, tem balanços, é basicamente um banco digital corretora. E tem que ser residente na Suíça, não, na União Europeia. A partir de quanto dinheiro? É 100 mil francos essa? A partir de não, isso aí, o depósito mínimo é bem baixo. Eu tinha aberto quando eu era estudante na Áustria, sabe? Depósito mínimo 100 euros ou alguma coisa assim. Esse daí é super acessível, só que tem que ser residente nesses países. Quando eu troquei minha residência lá, não tinha mais comprovante para passar para eles, eles fecharam a conta. Então, para quem ainda é residente na Europa, é uma opção muito boa e acessível. E o outro banco também fácil de abrir quando está aqui na Suíça é a Raiffeisen. Raiffeisen, que é justamente austríaco também, né? Sim, também existe no Kosovo.
presente assim naquela parte inteira da Europa, assim, do centro para o sul da Europa inteiro. Sim. Também é muito simples. O problema da Raiffeisen é que se você tem a sua agência em Luzerne, já não te aceitam, já não te atendem na outra cidade ao lado. Tem que ser na sua agência que você tem que tratar as coisas. Isso é um bocado chato. Mas pela internet já não faz diferença. Você pode contactar sempre a sua agência, principalmente. Estou a falar mais das pessoas que trabalham mais fisicamente. Bom, Danilo, alguma outra dúvida ou tema que você gostaria de abordar no podcast de hoje? E o primeiro contato que a gente teve contigo, você comentou que não sendo europeu ia ser muito difícil conseguir para a Suíça, e mais cedo você trouxe... Sim, mas eu disse, já na última vez eu disse diplomas altos, com destaque, podem entrar na Suíça. Esse procedimento é um bocado complicado, mas... Se você consegue trabalhar para a Novartis, eles arranjam logo as coisas para você, se você é qualificado. Isso não há problema nenhum. Esse ponto eu gostaria de estar focando um pouco mais O nível é que eu não sei. A partir de quando, depois, a empresa própria para onde essa pessoa vai trabalhar já faz o trâmite todo da pessoa poder entrar. Existe gente da África, da China, que vem para aqui, mas são altamente qualificados. Se você vai ali, que uma vez já entrei, já com 20 anos, ali no Novartis, em Basel, na Basileia, eu só via lá índios, chineses a trabalhar em escritórios que tinham 1 metro quadrado, assim aos montes, mas era gente altamente qualificada. Cada um que trabalha ali ganha de 120 mil a 200 mil francos facilmente. Sempre você mencionou que qualquer pessoa com carreira de informática, imagino que você está falando de tecnologia como um todo, né? Tem bom acesso. Não é qualquer informático, não é um programador. Tem que ser uma pessoa mesmo qualificada nesse assunto e que depois arranja trabalho graças a isso aqui na Suíça, numa empresa. Então agora não basta ser programador. Eu não sei qual o nível. Porque, por exemplo, o VESI é informático Eidgenössisch, como se diz Eidgenössisch em português, assim, mesmo Eidgenössisch é mesmo o diploma suíço. Quando se diz Eidgenössisch é o diploma suíço. Tipo um técnico de informática, técnico em TI, tecnologia da informação. Sim, mas com um diploma suíço, que é muito valioso. E ele mesmo não estando trabalhando já há mais que 10 anos que ele foi profissional do futebol, ele arranja logo de cara um trabalho a ganhar 120 mil anuais facilmente. Ele. Sem experiência no trabalho nos últimos anos. Só de ter esse papel. Isso mesmo. Isso é uma coisa que procuram muito. Você disse que são 3 anos, né? Pode ser interessante, talvez, assim, para alguém que tem um passaporte europeu, que pensa em ir para a Europa. Né? 3 anos é melhor que uma faculdade, de repente. Para alguém que, por algum motivo, não quer uma carreira, né, tipo, acadêmica. O que eu também gostava de mencionar, você, logo ao início do podcast, perguntou quais são os incentivos para a pessoa entrar no Brasil, na Suíça. E eu falei que não existe, já o país é o incentivo por si, mas eles fazem coisas para as pessoas não entrar, não é? Eles podem aplicar uma lei quando a imigração está sendo demasiado forte para travar a imigração. E faz pequeno, né? Então faz perfeito sentido. A Estônia, por exemplo, tem um limite de emissão de vistos que não pode ser maior que 10% do tamanho da população. Então nunca vai ter mais que 100 mil vistos emitidos para a Estônia num determinado ano, digamos. E não só, eles metem outros mecanismos aqui para as pessoas não quererem ficar aqui já de livre vontade. Por exemplo, para você ter direito a fundo de desemprego, você tem que trabalhar aqui pelo menos 1 ano seguido, sem interrupção, para ter o direito ao fundo de desemprego. E, por exemplo, que havia muita gente espertinha, era para ter assistência social. Na assistência social, se você quer assistência social aqui na Suíça, você tem que se despir completamente. Tem que mostrar tudo o que você tem em casa. Se você ainda mora com um namorado, o namorado fica responsável por você. Você tem que estar a morar sozinha ou com a sua família, não ter capacidade de rendimento, a conta tem que estar zerada, não pode ter poupança. E
e tem que mostrar tudo o que você tem de valores para você ter direito a receber. Mais absoluta transparência, né? Também, se você tiver um carro, tem que entregar o carro, tem que vendê-lo, porque se você está na assistência social, você não tem direito a ter um carro para gastar ainda mais com gasolina e coisas assim. Então, eles depois fazem as contas básicas, o quanto dinheiro essa pessoa tem que receber para poder sobreviver no mínimo na Suíça. E quem tem na assistência social não é nada confortável estar nessa situação aqui. E, por exemplo, também já houve casos que o mais hilário que eu escutei é uma portuguesa que estava na assistência social e estava ali na conversa com a sua consultora da assistência social e estavam a falar sobre férias. E depois a portuguesa, a burra, falou que, olha, se quer passar férias no Algarve, eu tenho lá uma casa, pode ficar na minha casa. E que você também tem que declarar o que tem em Portugal e tudo. Se tem uma casa, pode vendê-la e viver ainda do dinheiro da casa, até aquele dinheiro não existir, do valor da casa. Você pois é, poderia, né? Então, por causa disso, para cair na assistência social, as pessoas não querem, porque você está sempre sob controle, você não pode gerar riqueza nem nada. E também é importante saber é que quem faz dívidas na assistência social, por exemplo, você não tinha capacidade enquanto jovem, estava na assistência social e estava a estudar e tudo, e estavam a ajudar ali, mas também ali existe bolsas e tudo que complementam a coisa, então você não cai diretamente, mas depende da sua situação de vida. Se você, mais tarde, entrar numa posição que você começa a ganhar 6, 7, 8 mil francos mensais, porque você saiu daquela miséria e tudo, e você está progredindo na vida, você tem que pagar a dívida que você acumulou na assistência social de volta. Então não é de bom grado, né? Você tem não é de bom grado. Em algum momento tem que acertar. Tem muitos incentivos para você não adquirir a assistência social. Acho que faz até bastante sentido, né? Que é realmente para quem absolutamente precisa. Para não ter realmente malandragem e tudo mais, como você mencionou. Muitos asilados aqui que vêm desses países da Eritreia, Síria e tudo, estão muitos na assistência social. Esses também têm um tratamento especial para receber essas coisas muito mais rápido. Também o passaporte suíço, não sei como eles recebem aquilo tão rápido. Porque eu, como português, se eu quero o passaporte suíço, eu tenho que pagar 3 mil francos e ir a candidatar-me para ser suíço. Tenho que pagar 3 mil francos, ainda não é garantido de eu receber o passaporte suíço. E depois aplicar, né? E depois você tem que estar a morar lá 10 anos pelo menos e o município lá, entre eles, vão decidir se eu posso me tornar suíço ou não. E você tem que passar por um teste sobre o idioma e cultura suíça, sistema político, tem que aprender essas coisas todas para poder adquirir o passaporte suíço. Mas como eu sou europeu, não quero o passaporte suíço, que não me dá vantagem nenhuma. E até aos 35 anos estava... E até aos 35 anos até me dava desvantagem, que teria que fazer um militar suíço que é obrigatório. Então quer dizer que tem meio que uma porta dos fundos para essa galera que veio refugiada, né? Sim, o Partido Liberal Conservador, a SVP, diz muito que o Partido Socialista quer criar os seus próprios votos no futuro. É uma coisa que o Partido Democrata faz abertamente nos Estados Unidos, sim. E, Ricardo, você falou, antes do Danilo puxar o tema lá, você tinha mencionado que tinha um outro tema que você gostaria de abordar ainda hoje também? Era só mais isso que eu queria falar. Okay. Assim, porque, como nós falamos no início, a Suíça em si, o sistema liberal, facilidade de criar, também a lei trabalhista, é muito simplificada, que você não tem, como se diz, multas a pagar se você despede alguém, a contratação de alguém é fácil, como se despedir é fácil, despedir a pessoa é fácil, está tudo dentro de muita flexibilidade. Se eu e você chegamos a acordo, podemos acabar o contrato de trabalho hoje, sem multa, sem nada. Na justiça trabalhista quase nunca para nada lá. E, Ricardo,
muito obrigado por ter participado mais uma vez com a gente aqui do Contra o Vento. Prazer Desde aqui agora, se você tiver alguma última consideração ou recomendação para os nossos ouvintes que estejam interessados na Suíça, agora é a hora. A Suíça pode ser maravilhosa, como pode ser um desastre, porque para aguentar aqui os custos de viver aqui, para vir aqui, como se diz, sem preparação, você pode entrar em dívidas muito facilmente, e cada mês as dívidas acumulam com uma força extraordinária. É mesmo, você tem que vir pronto, e se você não tem reservas e está à procura de trabalho aqui, você não se aguenta aqui muito tempo, porque aqui os custos são muito caros. Ou você está a viver a favor de alguém e essa pessoa vai se enervar rapidamente com você, porque as coisas aqui são caras e custa muito dinheiro. E se as pessoas quiserem saber mais sobre Suíça, que precisarem de ajuda com contabilidade, abertura de empresas, negócios, etc. na Suíça, onde que eles podem encontrar a ajuda? Ajuda na internet, como está escrito aqui o nome, ajuda.ch/pt, aparece tudo em português. Cada dúvida você pode ir lá diretamente ao assunto e pode perguntar por tudo ali. Quem estiver acompanhando pelo Spotify e outras plataformas é Ajuda com 2 Os. AJOODA. Ajuda.ch, no Spotify não temos. Isso, digo quem estiver escutando o podcast, okay. Vai ter o link na descrição de qualquer maneira, do site da Ajuda. A gente vai botar por lá, então se você precisar de ajuda na Suíça, entre em contato com o Ricardo, que a equipe deles é muito boa em todos os temas fiscais, contabilidade, empresas na Suíça. E nós temos ainda muitos blogs, já com muita informação gratuita na nossa página. Em novidades, você pode ir ler o seu tema que você quiser sobre impostos, sobre empresas, e tem lá muita informação gratuita já ao dispor das pessoas. Perfeito. Muito obrigado novamente, Ricardo, por ter participado de mais esse Contra o Vento, e até a próxima. Até a próxima, nos veremos.